Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo nesta live, onde nós estaremos lendo o livro História dos Hebreus, do autor Flávio Josefo. Estamos na introdução e eu digo o nome para que você possa procurar também em outro idioma. Se você não é de nacionalidade portuguesa, brasileira, você pode estar acompanhando também no seu idioma nativo. A introdução diz da seguinte forma: a importância da história para se compreender o plano de Deus. Flávio Josefo é considerado um dos maiores historiadores de todos os tempos. Acha-se ele, devido à sua importância, não somente aos judeus, mas também a toda a humanidade, ao lado de Heródoto, Políbio e Estrabão. Embora não fosse profeta, e apesar de não contar com a inspiração dos escritores bíblicos, mostra-nos ele claramente como as profecias do Antigo Testamento cumpriam-se na vida dos filhos de Abraão. O que isto vem demonstrar? Que a história, qual solicita e amável serva dos desígnios divinos, tem como função realçar a intervenção do Todo-Poderoso nos negócios humanos. Vejamos a seguir como podemos definir a história. No dicionário teológico, assim a conceituamos. A palavra história é de origem grega, vem de histor, aquele que sabe, que conhece, conhecedor da lei, juiz. Aprofundando-nos um pouco mais em sua etimologia, descobrimos que este vocábulo origina-se da raiz de um termo que significa conhecer, id. Cientificamente, a história pode ser definida como a narração metódica dos principais fatos ocorridos na vida dos povos, em particular, e na vida da humanidade em geral. Usada pela primeira vez por Heródoto no 484-425 a.C., tinha a palavra história as seguintes conotações: informação, relatório e exposição. Na mesma obra, discorremos ainda sobre a função da história. Davi Ben-Gurion lia regularmente a História Universal. Por causa deste seu compromisso com o estudo das antigas civilizações, conforme disse certa vez ao escritor brasileiro Érico Veríssimo, não tinha tempo para outros entretenimentos. Se pudéssemos perguntar ao fundador do Estado de Israel o porquê desta sua preferência, certamente responder-nos-ia com estas palavras de Cícero: ignorar o que aconteceu antes de termos nascido equivale a ser sempre criança. Como um estadista não se deve portar infantilmente, punha-se Ben-Gurion aos pés da história, para não repisar as asneiras passadas. Desgraçadamente, bem poucos foram os governantes que se dedicaram ao exame do pretérito. Eis porque são tão lamentáveis nossas crônicas, e nossas memórias tão cruentas. Que lições da história assimilou Napoleão, apesar apenas aquelas que contavam as glórias de Alexandre, e Hitler limitou-se a circunscrever-se às efemeridades do Império Romano? Isto é aprender história? Não. É repetir as idiotices de ontem com o nariz enterrado no dia anterior. Sendo didática a função primordial da história, com ela aprendemos a olhar o mundo de forma retrospectiva e perspectiva. Para que o primeiro olhar seja límpido, é mister que comecemos a estudar a história universal pelas Sagradas Escrituras. Afinal, teremos de responder a algumas perguntas que, embora simples, não deixam de ser complexas e intrínsecas àqueles que ignoram os escritos hebreus e cristãos. Eis as perguntas que tanto nos desafiam: quem criou o universo? Quem foram nossos primeiros pais? Previamente todos de um mesmo tronco genético? E foi realmente Deus quem nos criou? Das respostas a essas indignações é que se formarão nossas filosofias de vida e de governo. Quanto ao segundo olhar,
É desnecessário dizer que ele depende essencialmente do primeiro. Só conseguiremos trafegar com segurança se os nossos retrovisores não estiverem quebrados. De outra forma, atropelaremos o futuro por não perceber que o presente é uma estrada de mão dupla e que os semáforos desta via tão irregular nem sempre funcionam. Quando funcionam, o verde passa para o vermelho sem nenhuma contemplação. Mas quem aprende com a história sagrada e da história universal faz-se discípulos. Ambas são regidas pelo Altíssimo. Sabe avançar e parar. Quando necessário, espera. Isto é aprender história, estar com os olhos no futuro, com o espírito no pretérito e com o coração sempre presente. O historicismo, porém, desconhece por completo a ação de Deus na história. Vejamos em primeiro lugar o que vem a ser esta filosofia. O historicismo é a filosofia que ensina estar em todos os acontecimentos e fatos humanos condicionados pelas circunstâncias históricas. Desta forma, a religião, a moral e o direito nada mais são do que resultado dos vários processos e movimentos da história. Como se vê, este método torna as coisas relativamente perigosas, inclusive a religião e a moral, induzindo o ser humano a deixar de lado os valores absolutos a fim de se apegar às circunstâncias. Quando a história é fielmente relatada, afigura-se-nos ela como algo além da história. Poderíamos denominá-la, sem cometermos qualquer exagero, como a história da salvação. Recorramos uma vez mais à obra já citada. A história da salvação é a ação redentiva de Deus no contexto da história, conduzindo amorosa e providencialmente os filhos de Adão a usufruírem do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o personagem central da história da salvação, que compreende 4 momentos distintos: o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a história da Igreja de Cristo e a consumação de todas as coisas. Num sentido mais amplo, a história da salvação compreende toda a história universal, pois esta, à semelhança daquela, também é comandada por Deus. Num sentido mais estrito, a história da salvação é o conjunto dos fatos que compõem a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, que culminaram com a sua morte e ressurreição. A obra de Flávio Joséfo é uma leitura obrigatória aos que desejam conhecer a história judaica, principalmente o período que marcou a segunda maior tragédia dos filhos de Abraão, a destruição do Santo Templo no ano 70 de nossa era. Neste relato, observamos claramente como a profecia de Cristo, no que tange a ruína de Jerusalém, cumpriu-se nos mínimos detalhes. Embora Joséfo não fosse cristão, demonstrou de forma indireta estarem os cristãos mais do que certos em depositar sua confiança em Jesus de Nazaré. Joséfo não se limitou à historiografia, foi um consumado artista da palavra. No estilo vivido, demonstra quão preciosa é a herança espiritual, cultural e emocional dos hebreus. Tanto nas antiguidades judaicas como na Guerra dos Judeus, vai desvendando as conquistas da alma israelita. É claro que, nas antiguidades judaicas, Joséfo não agiu propriamente como historiador, dando asas à imaginação, coletando o exotismo do folclore judaico e aferrando-se à hermenêutica dos anciões. Narrou, a seu modo, os fatos que compõem a história do Antigo Testamento. Na Guerra dos Judeus, porém, escreveu o que testemunhara ele ocultamente, pois atuou como um dos seus personagens. De qualquer forma, temos uma obra indispensável aos que se dedicam à história judaica. É uma leitura obrigatória aos que procuram saber os detalhes da desventura da nação judaica no ano 70 de nossa era. Claudionor Correia de Andrade. Prefácio de Joséfo. De todas as guerras que se travaram, quer de cidade contra cidade, quer de nação contra nação,
o nosso século ainda não viu outra tão grande. E não sabemos que tenha havido outra semelhante, como a que os judeus sustentaram contra os romanos. Houve, no entanto, pessoas que se dispuseram a escrevê-la, embora por si mesma dela nada soubessem, baseando seus conhecimentos apenas em informações vãs e falsas. Quanto aos que nela tomaram parte, a sua bajulação aos romanos e o seu ódio pelos judeus, vocês relataram as coisas de maneira muito diferente do que eram na realidade. Os seus escritos estão cheios de louvores, e uns e censuras a outros, sem qualquer preocupação com a verdade. Foi isso o que me fez decidir escrever em grego, para satisfação daqueles que estão sujeitos ao Império Romano, e para informar as outras nações o que escrevi há pouco em minha língua. Meu pai chama-se Matatias. Meu nome é Joséfo, e sou hebreu de nascimento, sacerdote em Jerusalém. No princípio combati contra os romanos, e a necessidade, por fim, me obrigou a empreender a carreira das armas. Quando essa grande guerra começou, o Império Romano era agitado por questões internas. Os judeus mais jovens e exaltados, confiando em suas riquezas e em sua coragem, suscitaram tão grande perturbação no Oriente, para aproveitar a ocasião, que povos inteiros tiveram receio de lhe ficar sujeitos, porque eles haviam chamado em seu auxílio os outros judeus que habitavam além do Eufrate, a fim de se revoltarem todos juntamente. Foi depois da morte de Nero que se viu mudar a face do império. A Gália, vizinha da Itália, sublevou-se. A Alemanha não estava tranquila, e muitos aspiravam ao soberano poder. Os exércitos desejavam a revolução, na esperança de com isso serem beneficiados monetariamente. Como todas essas coisas eram por demais importantes, a tristeza que senti ao ver que se desvirtuava a verdade fez-me tomar o cuidado de informar exatamente aos partos, aos babilônios, aos mais afastados entre os árabes, aos judeus que habitam além do Eufrates, e aos atenienses acerca da causa dessa guerra, bem como de tudo o que passou e de que modo ela chegou ao fim. E não posso ainda agora tolerar que os gregos e os romanos, que não estavam presentes, ignoram e sejam enganados pela bajulação desses historiadores, que só lhes narram fábulas. Confesso não poder compreender a imprudência deles, quando para fazer passar os romanos pelos primeiros de todos os homens, rebaixam os judeus. Será uma grande glória superar inimigos pouco temíveis? Ignoram eles as forças poderosas empregadas pelos romanos nessa guerra, durante o tempo em que ela durou e as dificuldades que suportaram? Não consideram eles que é diminuir o mérito extraordinário de seus generais, minimizar a resistência que o valor dos judeus os fez experimentar na execução de tão difícil empreendimento? Evitarei bem imitá-los, revelando além da verdade os feitos dos de minha nação, tal como eles relatam os dos romanos. Farei justiça a uns e aos outros, expondo os fatos sinceramente. Nada afirmarei que não possa provar, e não procurarei outro alívio à minha dor, senão deplorando a ruína da minha pátria. Ainda mais quando o próprio imperador Tito, que teve a direção de toda a guerra e dela fez reverência como testemunha, reconheceu que as divisões domésticas foram a causa de nossa derrota, e que não foi voluntariamente, mas por culpa daqueles que se haviam tornado os nossos tiranos, que os romanos incendiaram o nosso templo. Esse grande príncipe não somente teve compaixão desse pobre povo, vendo-o correr para a sua própria ruína, pela violência daqueles facciosos, como também ele mesmo muitas vezes adiou a tomada da praça para lhes dar tempo e ocasião de se arrepender.
Se alguém julgar que o meu ressentimento pela infelicidade do meu país me motivou, contra as leis da história, a acusar fortemente os responsáveis por ela, que acrescentaram ladroeira pública à sua tirania, devem perdoar-me e atribuí-lo à minha extrema aflição. E ela não poderia ser mais justa, pois entre tantas cidades sujeitas ao Império Romano, não se encontrará uma que, como a nossa, tendo sido elevada a tão alto grau de honra e de glória, tenha caído em miséria tão espantosa, que creio eu, desde a criação do mundo jamais se presenciou algo semelhante. A isso, acrescente-se que não é a inimigos externos, mas a nós mesmos que devemos atribuir as nossas desgraças. Assim, como eu me poderei conter em tamanha dor? No entanto, ainda que algumas pessoas não se deixem comover por essa consideração e desejem condenar com rigor um sentimento que me parece tão razoável, elas poderão atener-se à minha história, somente nas coisas que refiro, sem se incomodar com as minhas queixas, admitindo-as apenas como uma efusão da alma do historiador. Confesso que muitas vezes censurei, com razão, parece-me os mais eloquentes gregos, porque, embora as coisas acontecidas no seu tempo sobrepulajem em muito as dos séculos que os precederam, eles contentam-se em julgá-las, sem nada escrever, e em censurar os que as escreveram, sem considerar que, se estes lhes são inferiores em capacidade, têm sobre eles a vantagem de haver servido o bem público com o seu trabalho. Esses mesmos censores dos outros escrevem o que se passou entre os sírios e os medos, como tendo sido mal narrado pelos antigos escritores. Embora esses não lhes sejam menos inferiores na maneira de bem escrever, no intento que tiveram ao fazê-lo, pois só referiram e quiseram referir as coisas de que tinham conhecimento e teriam tido vergonha de falsear a verdade. Assim, não poderíamos deixar de louvá-los, após terem dado à posterioridade o conhecimento do que se passou no seu tempo, que ainda não havia aparecido em público. Eles devem ser tidos como os mais hábeis, pois em vez de trabalhar sobre as obras dos outros, trocando somente a ordem, escrevem coisas novas e compõem um corpo de história que somente a eles se deve. Por mim, posso dizer que, sendo estrangeiro, não houve despesa que eu não fizesse nem cuidado que não tomasse para informar os gregos e os romanos de tudo o que se refere à nossa nação. Os gregos, ao contrário, falam muito quando se trata de sustentar os seus interesses, quer em particular, quer perante os juízes, mas se calam quando é preciso reunir com muita dificuldade tudo o que é necessário para compor uma história verdadeira, e não acha estranho que eles que nenhum conhecimento têm dos feitos dos príncipes e dos grandes generais, e são incapazes de os descrever, ousem fazê-lo. Isso mostra que nós procuramos a verdade da história, tanto quanto os gregos a desprezam, e disso se descuidam. Eu teria podido dizer qual foi a origem dos judeus, de que maneira saíram do Egito, por quais províncias vagaram durante longo tempo, as que ocuparam e como passaram a outras. Mas além do fato de que isso não se refere a este tempo, eu julgaria inútil, por vários dos meus compatriotas já o escreveram com muito cuidado, e os gregos traduziram essas obras para a sua língua, sem se afastar muito da verdade. Assim, começarei a minha história por onde os seus autores e os nossos profetas concluíram as suas. Referirei particularmente, com toda a exatidão que me for possível,
A guerra que se travou no meu tempo, e contentar-me-ei em tocar brevemente o que se passou nos séculos precedentes. Direi de que modo o rei Antíoco Epifânio, depois de tomar Jerusalém e de tê-la possuído durante 3 anos e meio, de lá foi expulso pelos filhos de Matatias, Asmoneu, como a divisão suscitada entre os seus sucessores, com relação à posse do reino. Atraiu os romanos sob o comando de Pompeu, como Herodes, filho de Antipatro, com o auxílio de Sócio, general do exército romano, pôs fim à dominação dos príncipes asmoneus, como depois da morte de Herodes sobre o reinado de Augusto, sendo Quintilio Varo governador da Judéia. O povo se revoltou como no 12º ano do reinado de Nero. Começou a guerra que se deu sobre Sestio, que comandava as tropas romanas, quais foram os primeiros feitos dos judeus, e as praças que eles fortificaram, com as perdas sofridas em várias ocasiões. Por Sestio, fizeram Nero temer pelo êxito de suas armas, entregando-as a Vespasiano, como esse general, acompanhado pelo mais velho de seus filhos, entrou na Judéia com um grande exército romano, com um grande número de suas tropas auxiliares, foi desbaratada na Galiléia. Como ele tomou algumas cidades dessa província e outras que se entregaram a ele. Referirei também, sinceramente, segundo o que presenciei e constatei com os meus próprios olhos, o proceder dos romanos em suas guerras, a sua ordem e a sua disciplina, a extensão e a natureza da Alta e da Baixa Galiléia, os limites e as fronteiras da Judéia, a qualidade da terra, os lagos e as fontes que aí se encontram, e os males suportados pelas cidades que foram tomadas. Não deixarei de mencionar, do mesmo modo, as calamidades que eu mesmo experimentei em minha vida e que são bem conhecidas. Direi também como a morte de Nero aconteceu, estando já em péssimo estado os interesses dos judeus e do império, como Vespasiano, que se apressava para marchar contra Jerusalém. Foi chamado a Roma. Os presságios que ele teve de sua futura grandeza, as mudanças sucedidas na capital do império, como ele, contra a sua vontade, foi declarado imperador pelos soldados e como foi ao Egito dar as ordens necessárias. Como a Judéia foi agitada por novas perturbações, como surgiram tiranos um contra os outros, como Tito, à sua volta do Egito, entrou 2 vezes naquela província, como e em que lugar ele reuniu seu exército, como e quantas vezes ele próprio testemunhou as sedições que se sucederam em Jerusalém, suas aproximações e todas as dificuldades que enfrentou para atacar essa praça. Qual era a torre dos muros da cidade, a sua fortificação e a do templo, a descrição do templo, as suas medidas e as do altar. Nisso nada omitirei. Falarei das nossas festas solenes, das cerimônias que nelas se observam, das 7 espécies de purificação, das funções dos sacerdotes, dos seus hábitos e do sumo sacerdote, e da santidade do templo, sem nada deturpar ou acrescentar. Farei ver também a crueldade de nossos tiranos contra os de sua própria nação, e a humanidade dos romanos para conosco, sendo que éramos estrangeiros com relação a eles. Mostrarei também quantas vezes Tito se esforçou para salvar a cidade e o templo e reunir os que estavam tão obstinadamente divididos. Falarei dos muitos e diversos males suportados pelo povo, o qual, depois de sofrer todas as misérias que a guerra, a carestia e as sedições podem causar, ainda se viu reduzido à servidão, pela tomada dessa grande e poderosa cidade.
Não me esquecerei também de dizer em que desgraças caíram os desertores da nação. A maneira como o templo foi queimado, contra a vontade de Tito. A quantidade de riqueza consagradas a Deus que o fogo destruiu, bem como a destruição completa da cidade. Os prodígios que precederam essa extrema desolação, a escravidão de nossos tiranos, o grande número daqueles que foram levados cativos e suas diversas vicissitudes. Direi ainda a maneira como os romanos perseguiram os que escaparam da guerra, e como depois de os vencer, destruíram completamente as praças e os lugares para onde eles se haviam retirado. Por fim, falarei da visita feita por Tito a toda a província para restabelecer a ordem e de sua volta à Itália e de seu triunfo. Escreverei todas as coisas em 7 livros, divididos em capítulos, para satisfação das pessoas que amam a verdade, e não tenho motivo para temer que aqueles que tiveram a direção desta guerra ou que lá se encontraram presentes me acusem de haver faltado à sinceridade. Mas é tempo de começarmos a executar o que prometi. Capítulo 1. Criação do mundo. Adão e Eva desobedecem à ordem de Deus, e ele os expulsa do paraíso terrestre. Gênesis 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra, mas a terra não era visível, porque estava coberta de trevas espessas, e o Espírito de Deus adejava por cima dela. Deus ordenou em seguida que se fizesse a luz, e a luz apareceu imediatamente. Depois de ter considerado essa massa, Deus separou a luz das trevas. As trevas chamou noite, e a luz dia, dando ao começo do dia o nome de manhã, e ao fim o de tarde. Foi ao primeiro dia que Moisés chamou um dia, e não o primeiro dia, por razões que eu poderia explicar, mas como prometi escrever sobre todas as coisas em um trabalho especial, reservo-me para falar disso nele. No segundo dia, Deus criou o céu, separou de todo o resto e colocou-o por cima, como sendo o mais nobre. Rodeou de cristal e temperou com umidade própria para formar as chuvas que regam docemente a terra, para torná-la fecunda. No terceiro dia, tornou fixa a terra, rodeou-a pelo mar e fez-la produzir as plantas com as suas respectivas sementes. No quarto dia, criou o sol, a lua e os outros astros, e colocou-os no céu para lhes serem o ornamento principal. Regulou de tal maneira os seus movimentos e o seu curso que eles determinam claramente as estações e as revoluções do ano. No quinto dia, criou os peixes que nadam na água e os pássaros que voam no ar, e quis que formassem casais, a fim de crescerem e se multiplicarem, cada um segundo a sua espécie. No sexto dia, criou os animais terrestres e distinguiu-os em sexos diversos, fazendo-os macho e fêmea. E nesse mesmo dia, criou também o homem. Assim, segundo o que refere Moisés, Deus criou em 6 dias o mundo e todas as coisas que nele existem. No sétimo dia, ele descansou e deixou de trabalhar as grandes obras da criação do mundo. É por esse motivo que não trabalhamos nesse dia e lhe damos o nome de sábado, que em nossa língua quer dizer descanso. Gênesis 2. Moisés fala ainda mais particularmente da criação do homem. Ele diz que Deus tomou o pó da terra, fez o homem e com a alma inspirou nele o espírito e a vida. Ele acrescenta que esse homem foi chamado Adão, que em hebreu significa ruivo.
porque a terra de que ele foi formado era dessa cor, que é a cor da terra natural, e a qual se pode chamar virgem. Deus mandou vir os animais, tanto os machos quanto as fêmeas, para diante de Adão. E este, o primeiro de todos os homens, deu-lhe os nomes que conservam ainda hoje. Deus, vendo que Adão estava sozinho, enquanto os outros animais tinham cada qual uma companheira, quis também dar-lhe uma consorte. Para isso, quando ele estava adormecido, tirou-lhe uma das costelas, da qual formou a mulher. E logo que Adão a viu, percebeu que ela havia sido tirada dele, que era parte dele mesmo. Os hebreus dão à mulher o nome de Issa, e a que foi a primeira de todas chamou-se Eva, isto é, mãe de todos os viventes. Moisés narra, em seguida, como Deus plantou do lado do Oriente um delicioso jardim, que cumulou de todas as espécies de plantas, entre elas 2 árvores, uma das quais era a árvore da vida, e a outra da ciência, que ensinava a discernir o bem do mal. Ele colocou Adão e Eva nesse jardim e mandou que cultivasse as plantas. O jardim era regado por um grande rio que o rodeava completamente e se dividia em 4 outros rios. O primeiro desse rio, chamado Pison, que significa plenitude, e ao qual os gregos chamam Ganges, corre para a Índia e desemboca no mar. O segundo, que se chama Eufrates e fora, em nossa língua significa dispersão ou flor. E o terceiro, a que chamam Tigre ou Giglat, que significa estreito e rápido. Ambos desembocam no Mar Vermelho. O quarto, de nome Gion, que significa que vem do Oriente, é chamado Nilo pelos gregos e atravessa todo o Egito. Deus ordenou a Adão e Eva que comessem de todos os frutos, mas lhes proibiu de tocar no da ciência, alertando-os de que morreriam se o comessem. Havia então perfeita harmonia entre todos os animais e a serpente estava muito acostumada com Adão e Eva. Mas como a sua malícia a fizesse invejar a felicidade de que ambos desfrutariam se observassem a ordem de Deus, e julgasse ela que, ao contrário, eles seriam vítima de todas as desgraças se desobedecessem, tratou de persuadir Eva a comer do fruto proibido. Para melhor induzi-la, disse-lhe que o fruto continha uma virtude secreta, que dava o conhecimento do bem e do mal, e que se ela e o marido comessem dele, seriam tão felizes quanto Deus. Assim a serpente enganou a mulher, e esta desprezou a ordem divina, comeu o fruto, alegrou-se por tê-lo feito, e induziu Adão a comê-lo também. Ora, como era verdade que o fruto dava grandíssimo discernimento, eles logo perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Então tomaram folhas de figueira para se cobrir, julgando-se mais felizes do que antes, porque agora conheciam o que até ali haviam ignorado. Deus entrou no jardim, e Adão, que antes do pecado conversava familiarmente com ele, não ousou apresentar-se, por causa da falta que havia cometido. Deus perguntou-lhe por quê, em vez de sentir prazer em se aproximar dele, estava fugindo e se escondendo. Como Adão não soubesse o que responder, porque se sentia culpado, Deus lhe disse: Eu vos havia proibido de tudo o que poderias desejar para viver, sem penas e com prazer, uma vida isenta de qualquer cuidado, que teria sido ao mesmo tempo muito longa e feliz. Mas vós
Vos opuseste ao meu desígnio, desprezaste a minha ordem, e não é por respeito que vos calais, mas porque a vossa consciência vos acusa. Adão, então, fez o que podia para se desculpar. Pediu a Deus que lhe perdoasse e lançou a sua falta sobre a mulher, que o enganara e fora a causa do seu pecado. Ela, por sua vez, alegou que a serpente a havia enganado. Por isso, Deus, para castigar Adão por assim se ter deixado vencer, declarou que a terra não produziria mais frutos, a não ser para aqueles que a cultivassem com o suor do rosto. E mesmo assim, não daria tudo o que dela se poderia desejar. Castigou também Eva, estabelecendo que por se haver deixado enganar pela serpente e atraído todos aqueles males sobre o marido, ela teria filhos com dor e sofrimento. E para castigar a serpente pela sua malícia, condenou-a a rastejar pela terra, declarando que ela seria inimiga do homem, depois que Deus impôs a todos o devido castigo, expulsou Adão e Eva daquele jardim de delícias. Capítulo 2. Caim mata seu irmão Abel. Deus o expulsa, sua posteridade é tão má quanto ele. Virtude de Sete, outro filho de Adão. Gênesis 4. Adão e Eva tiveram 2 filhos e 3 filhas. O primeiro chama-se Caim, que significa aquisição, e o segundo, Abel, que quer dizer aflição. Os dois eram de temperamentos completamente opostos. Abel, que era pastor de rebanho, era mais justo. Considerava que Deus se fazia presente em todas as suas ações e só pensava em agradá-lo. Caim, ao contrário, que por primeiro trabalhou a terra, era muito mau. Buscava apenas proveito próprio. A sua horrível impiedade levou-o ao excesso de furor, a ponto de matar o próprio irmão. Eis a causa disso. Ambos resolveram oferecer um sacrifício a Deus. Caim, dos frutos de seu trabalho, e Abel, do leite e das primícias do seu rebanho. Deus demonstrou aceitar melhor o sacrifício de Abel, que era a produção livre da natureza, do que a oferta que a avareza de Caim dela havia tirado quase à força. O orgulho de Caim não pode tolerar que Deus tivesse preferido o irmão a ele. Matou-o, escondeu o corpo, esperando que assim ninguém tivesse ciência do seu crime. Deus, porém, a cujos olhos nada há de oculto, perguntou-lhe onde estava o irmão, que não via há vários dias, pois antes eles estavam sempre juntos. Caim, não sabendo o que responder, disse primeiro que se admirava de também não o ter visto mais. Todavia, como Deus insistisse, respondeu-lhe solenemente que não era nem senhor nem guarda do irmão, e que não se havia encarregado de cuidar daquilo que não lhe dizia respeito. Deus então perguntou-lhe como se atrevia a afirmar nada saber do que acontecera ao irmão, se ele mesmo o havia matado. E se Caim não tivesse oferecido imediatamente um sacrifício para acalmar-lhe a cólera, teria recebido naquele mesmo instante o castigo que o seu crime bem merecia. Deus, no entanto, amaldiçoou, ameaçou castigar os seus descendentes até a 7ª geração e expulsou-o. Porém, como Caim temesse que, andando errante, animais ferozes o devorassem, Deus o tranquilizou contra esse temor. Deu-lhe sinal, como o qual podia ser reconhecido, e ordenou-lhe que fosse. Depois de haver atravessado diversos países, Caim estabeleceu residência em um lugar chamado Nod, onde teve vários filhos. No entanto, o castigo, em vez de torná-lo melhor,
fez o contrário muito pior. Abandonou-se a toda sorte de prazeres e até usou de violência, apoderando-se de bens alheios para enriquecer. Reuniu homens maus e acelerados, dos quais se tornou chefe. Ensinou-os a cometer toda espécie de crimes e de ações ímpias. Mudou a inocente maneira de viver que adotara no princípio, inventou os pesos e as medidas e substituiu a franqueza e a sinceridade, tão mais louváveis e simples, pela astúcia e pelo engano. Ele foi o primeiro a estabelecer limites para a divisão de propriedades e construiu uma cidade. Chamou-a Enoque, nome de seu filho mais velho. Rodeou-a de muralhas e a povoou. Enoque teve por filho Irade. Irade gerou Meujael. Meujael a Metusalém. E Metusalém a Lameque. Lameque teve 70 filhos de suas duas esposas, Zilá e Ada, um dos quais de nome Jabal, filho de Ada. Foi o primeiro a morar embaixo de tendas e de pavilhões, levando uma vida de simples pastor. Jubal, seu irmão, inventou a música, o saltério e a harpa. Tubai-Caim, filho de Zilá, sobrepujava a todos os outros em coragem e força, e foi grande comandante. Nesse entretempo, enriqueceu e serviu-se de suas riquezas para viver ainda mais suntuosamente do que até então. Ele inventou a arte de forjar e teve apenas uma filha de nome Naamá. Como Lameque era muito instruído nas coisas divinas, julgou facilmente que sofreria a pena do assínio de Caim, na pessoa de Abel, e disse às suas duas mulheres: Eis como a posteridade de Caim chafurdou-se em toda espécie de crimes. Não se contentaram em imitar os seus pais, mas inventaram outros. Entre eles havia assassínios e latrocínios, e os que não mergulhavam as mãos em sangue estavam cheios de orgulho e de avareza. Adão ainda vivia e tinha 130 anos. A morte de Abel e a fuga de Caim fizeram-o desejar ardentemente outros filhos, e teve mesmo vários. Depois de viver ainda 800 anos, morreu na cidade de 930 anos. Seria demasiado longo discorrer sobre todos os filhos de Adão. Contentar-me-ei em dizer algo de um deles, de nome Sete, educado junto de seu pai. Deu-se com afeto à virtude. Deixou filhos semelhantes a ele, que permaneceram em sua terra, onde viveram felizes em perfeita união. Deve-se ao seu espírito e ao seu trabalho a ciência dos astros, como seus filhos haviam sido informados por Adão, que o mundo pereceria pela água e pelo fogo. O medo de que essa ciência se perdesse antes que os homens a aprendessem levou-os a construir duas colunas, uma de tijolos e uma de pedras, e sobre elas gravaram os conhecimentos que possuíam. Se um dilúvio destruísse a coluna de tijolos, ficaria de pedras, para conservar à posteridade a memória daquilo que haviam escrito. A previdência deles deu bom resultado, e afirmou-se que a coluna de pedras pode ser vista ainda hoje na Síria.